O Senhor sara os quebrantados de coração, o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios. Meus irmãos, num momento como esse, quando nós paramos para refletir na lei do Senhor, esse Deus que sara as nossas feridas, que trata daqueles que têm um coração quebrantado, a mesma palavra de Deus, a mesma lei do Senhor, diz que Ele faz isso para com aqueles que se apresentam de coração quebrantado e humilde diante deles. E não tenha dúvidas, meus irmãos, que mesmo a gente falando que nós estamos num momento de contrição, não tenha dúvida que muitas vezes, num momento de contrição, seja aqui como povo do Senhor reunido, ou nas nossas casas, quando nós, diante do Senhor, nas nossas devoções pessoais, nós também confessamos nossos pecados, não tenha dúvida que muitas vezes nós podemos nos apresentar no momento de contrição sem um coração contrito, sem uma disposição humilde diante do Senhor. Nós muitas vezes podemos colocar uma casca de humildade, elevando ao Senhor as nossas orações com palavras difíceis, com recursos teológicos que nós aprendemos na escola dominical ou na última pregação, até mesmo naquele último livro que nós lemos. Podemos ver postagens na internet e, de repente, olha como belo esse puritano escreveu sobre o pecado, sobre o arrependimento. Mas tudo isso não passar de uma casca. Pensando que, quando nós nos auto-enganamos, nós estamos também enganando ao Senhor. Mas o conhecimento do Senhor é infinito. O Senhor, Ele não olha para as nossas aparências. O Senhor não olha para as nossas palavras bonitas. O Senhor não olha para a vida, entre aspas, de piedade que nós tentamos apresentar para os outros, seja para aqueles que estão mais próximos de nós, na nossa casa, e esse é mais difícil de nós enganarmos, mas ainda assim é possível enganarmos, seja para as pessoas que estão na nossa volta, na igreja, no nosso trabalho, ou aqueles que nos acompanham na rede social. Os pastores da igreja, os presbíteros da igreja, todos esses a gente consegue enganar com a aparência de piedade. Nós conseguimos enganar com um fator externo, mas o Senhor a ninguém engana. Não vai ser se apresentar dessa forma, com palavras bonitas, sem um coração contrito e humilde, que o Senhor há de perdoar o seu povo. Há de perdoar cada um de nós. Meus irmãos, não tenha dúvida, no momento de contrição, muitas vezes, o nosso orgulho se levanta. E durante a nossa lista de pecados, nós podemos muito bem pensarmos em nos comparar com outros. E se por um lado é verdade que nós devemos ter homens e mulheres piedosos como referência, se por um lado é verdade que nós devemos nos acompanhar de irmãos que vão nos elevar espiritualmente também pela convivência, porque estão buscando viver uma vida santa como o Senhor prescreve na sua palavra, é verdade também que isso deve ser uma comparação, vou utilizar essa palavra, para crescimento, para ajuda, para ver o que é melhor no outro que eu não faço, para ver como aquele irmão, de repente, trata os seus filhos e eu tenho dificuldade, para, vendo essa discrepância, buscar ajuda pastoral, mas jamais, para o contrário, para olhar para as falhas dele e comparar com as nossas. Mas também é verdade, meus irmãos, que nós deixamos nos enganar pelas aparências dos outros irmãos. Se por um lado o nosso orgulho se levanta, muitas vezes querendo comparar, mostrando que os defeitos deles é maior do que os nossos, e isso diante de Deus não vale de nada, também é verdade que muitas vezes nós nos enganamos com a aparência de piedade dos outros.
e achamos que piedade é aquilo que aquele irmão está vivenciando, quando nós não sabemos como, na verdade, funciona a sua vida em casa, com os seus e, especialmente, diante do Senhor. E nós acabamos buscando também uma falsa piedade, uma piedade de aparência, que isso, no final, vai conduzir a, mais uma vez, um coração orgulhoso. Porque quando você passar a fazer todas essas aparências de piedade, você vai dizer: como eu sou um crente zeloso, como eu sou um crente piedoso. E não vai apresentar esse coração contrito e humilde diante do Senhor. Senhor, tudo que eu faço de bom é por tua graça. Tudo que eu faço de ruim é por conta do meu pecado. Diante dessa verdade, meus irmãos, desse Deus que sara os corações quebrantados, que ata as suas feridas, como se apresentar diante de Deus com um coração soberbo? Como não ser comparado assim a um ímpio? Por isso, eu convoco os irmãos, para todas as vezes que nós elevamos nas nossas orações com um coração orgulhoso, com falsa piedade e achando que as nossas externalidades vão enganar o Senhor, que nós nos arrependamos disso, meus irmãos, pelo nosso pecado e muitas vezes por nós sermos conduzidos pela aparência dos outros, achando que aquilo é viver uma vida de piedade. Oremos ao Senhor.